temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todos juntos, a parte final deste versículo 15, dizer, todos juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que esse desejo do coração dos irmãos possa ser uma realidade em cada lar, em cada família aqui nesta noite. Vamos orar? Soberano eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, fala aos nossos corações nesta noite, que esta palavra poderosa, a palavra do Senhor, ela possa nesta noite transformar vidas e famílias aqui nesta noite. Que famílias nessa noite possam receber um conserto do céu. Que nesta noite as nossas famílias possam receber do Senhor uma palavra de vitória, uma palavra abençoada, uma palavra de conserto do Senhor, da parte do Senhor. Fale, Senhor Deus, poderosamente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite: minha família debaixo da graça. É o tema da mensagem desta noite, Josué 24, versículo 14 e 15. O primeiro tópico da mensagem desta noite, irmãos, eu dividi essa mensagem em 3 tópicos, e eu creio que o Senhor nesta noite, Ele vai falar às famílias. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o nosso adversário está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz: se possível for, até os escolhidos serão enganados. E o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão. E ele quer tragar muitas vidas, muitas famílias, destruir muitas famílias. Em João 10, versículo 10, está escrito também que ele veio matar, roubar e destruir. Cuidado, família, cuidado, igreja. Consagra a sua vida e consagra a sua família ao Senhor. O primeiro tópico da mensagem desta noite: minha família debaixo da graça. Primeiro tópico: famílias, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João 2, versículo 15. 1 João 2, versículo 15. Irmão, nós estamos vivendo, irmãos, dias em que famílias estão sendo bombardeadas pelo inimigo, e famílias estão sendo destruídas. Eu conheço muitas famílias que deram uma brecha para o inimigo, e o inimigo destruiu. Filhos estão nas drogas, filhos estão na prostituição, filhos estão no cárcere, presos, porque deu brecha. E nós temos que orar e vigiar. A Bíblia manda vigiar e orar, orar sem cessar. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem que vigiar. Família tem que vigiar, porque se nós dermos uma brecha, o inimigo ele entra e ele destrói. Muitas famílias estão sendo destruídas porque deram uma brecha. E não precisa de ser uma grande brecha, não. Uma brecha pequenininha, o inimigo entra e ele destrói. Famílias, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O versículo 15 de 1 João está escrito aqui assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Irmãos, há tantas coisas que tentam destruir as nossas famílias. E nós vamos falar sobre essas coisas que estão destruindo os lares. Há tantos pais, irmãos, que estão chorando agora pelos seus filhos. Sabe por quê? Há muitas famílias que estão sendo destruídas pelas drogas. As drogas estão destruindo muitos lares, muitos jovens e adolescentes estão sendo destruídos pelas drogas. E muitos pais estão chorando agora, neste momento. Muitos pais no Brasil e no mundo estão chorando pelos seus filhos, porque os seus filhos estão nas drogas e estão longe de Jesus, e às vezes filhos até de crentes, que deram uma brechazinha, uma família de um cristão deu uma brecha, o inimigo entrou, e o inimigo levou os filhos para as drogas, e muitos filhos de muitos irmãos nossos, que deram brechas, muitos filhos, adolescentes, jovens estão lá nas drogas. Cuidado, igreja, igreja do Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, que viver uma vida, irmãos, vigiando todo momento, sabendo aonde nossos filhos estão andando, com quem eles estão andando. Nós que somos pais temos que cuidar dos nossos filhos, adolescentes, jovens. Muitos filhos de muitos pais crentes estão nas drogas por causa de uma pequena brecha. E nós temos que vigiar muito. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas famílias. Há tantas coisas que tentam destruir as nossas famílias. As drogas é a primeira. O álcool também. Quantas famílias, pais, mães, que às vezes vivem no álcool, todos os dias estão ali bêbados. Pais que não são exemplo para os filhos, pais que o filho chega à noite e esperava o pai lúcido sem estar embriagado, e os pais estão dentro da casa embriagado, ali ensinando os filhos, não tem um ensinamento bom para os filhos, porque estão no alcoolismo, estão sendo destruídos pelo álcool, e muitas famílias estão sendo destruídas pelo álcool. O Senhor Deus, Ele disse assim: não embriagueis com vinho, porque há contenda. E também o Senhor Deus diz que não entrarão no reino dos céus os beberrões. E nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, porque há muitos filhos, irmãos, nós temos que vigiar os nossos filhos, saber com quem eles estão andando, porque às vezes, irmãos, nossos filhos estão andando com pessoas que estão às vezes nas drogas, ou pessoas às vezes que estão com vício, e aquelas pessoas vão seduzir os nossos filhos e vão influenciar os nossos filhos a também ir para as drogas ou ir para o alcoolismo. E nós, pais, nós temos que ser exemplo e temos que vigiar, saber com quem os nossos filhos estão andando. Há um ditado que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós temos que ter cuidado, irmãos, vigiar os nossos filhos. Eu tenho uma filha já adolescente, os irmãos sabem, e sempre eu estou conversando com ela. Eu converso muito com a minha filha, ensinando as coisas à minha filha. E nós pais temos que ser exemplo e temos que ensinar os nossos filhos. Porque, irmãos, há muitos filhos que vê um pai que é mau exemplo, e muitos filhos, às vezes o pai ele bebe e o filho vai e começa a beber. Às vezes o pai fuma
e o filho começa a fumar. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós temos que ser exemplos de vida. Os nossos filhos têm que ver em nós homens cheios de Deus, mulheres cheias de Deus, pais cheios do Espírito Santo de Deus. Os filhos vão ver nós como exemplo. Irmãos, e o álcool também tem destruído muitas famílias, muitos lares. As más companhias também estão destruindo os nossos filhos. Irmãos, quando eu tinha a minha idade aí de 16, 17, 18 anos, casei aos 26, até os meus 26 anos, eu só andava com garotos evangélicos, crentes. As minhas companhias eram rapazes jovens cristãos. Se não fosse cristão, eu não andava. Eu tinha alguns amigos, eu creio uns 4 ou 5 amigos, que eu andava com eles. Mas a nossa saída era da casa para a igreja e da igreja para casa. E quando a gente ia a algum lugar, era algum culto, em alguma coisa errada a gente não ia, porque era com companheiros, homens de Deus, jovens consagrados. Mas hoje, irmãos, os nossos muitos filhos, até de pais crentes, pai, eu vou andar com fulano de tal, com João. Às vezes você olha a vida do João, ele às vezes é usuário de droga. Às vezes esse jovem que o seu filho vai andar, já gosta de tomar um vinho, uma cerveja, uma cachaça, e você vai deixar o seu filho andar? Irmãos, nós temos, irmãos, que olhar, que vigiar e saber com quem os nossos filhos estão andando. As nossas famílias, a família cristã, ele tem que influenciar este mundo de pecado. O mundo de pecado não pode influenciar as nossas famílias, mas as nossas famílias cristãs têm que influenciar este mundo de pecado. A minha filha, ela tem que ganhar os seus colegas para Jesus e se influenciar. O seu filho, irmão e irmã, pai e mãe, o seu filho, a sua filha tem que influenciar este mundo de pecado e ganhar os coleguinhas para Jesus. Não aconteceu o contrário, está acontecendo o contrário, irmãos. Às vezes os nossos filhos, o diabo, irmãos, o nosso adversário está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz: se possível for, ele vai enganar os escolhidos. E o diabo às vezes está usando um coleguinha dos nossos filhos para desviar ele, para tirar ele da igreja e colocar ele no mundo de pecado. E colocar ele no mundo de pecado, irmãos. O versículo diz assim: não ameis o mundo, família, filhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, ama os prazeres do mundo, se você ama o pecado, o amor do Pai não está em você. Nós não podemos amar o mundo de pecado. E tantas coisas estão, irmãos, influenciando os nossos filhos. As más companhias, né? Irmãos, o liberalismo está destruindo as famílias. Você sabia que há muitos pais que acham que tudo o filho pode fazer? Ele é liberal. Tudo o filho pode fazer. Pai, pai, um jovem com 20 anos, eu estou namorando, pai, uma menina, eu e ela viajar, pai, nós vamos lá para São Paulo, sozinhos, de carro. Não. Família cristã, se o seu filho ainda não é casado, e ele quer viajar longe, sair de um estado para o outro sozinho, ele e a namorada, não. Por que não? Porque, irmãos, cuidado com o mundo de pecado. Muitos pais estão deixando os filhos à vontade. Tudo o filho pede, o pai deixa o filho fazer. Cuidado com o pai que é liberal demais. Pai, eu posso ir numa festa, Luan Santana vai cantar, pai, em Itaperuna, eu posso. Filho, vai para a igreja, filho.
Lá tem os seus colegas, vão estar lá adorando ao Senhor. Vai para a igreja. Vai, reúne com seus colegas na igreja para adorar o Senhor. Vai para o congresso de adolescentes, filho. Congresso de jovens. Mas às vezes, irmãos, nossos filhos, cuidado. Cuidado, pai. Tem muitos pais que são muito liberal. Tudo ele deixa o filho fazer. Cuidado. Cuidado. Cuidado, pai. Filho, seja obediente ao seu pai. O primeiro mandamento com promessa é a honra do teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. E nós, pais, temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. Irmãos, as nossas famílias estão sendo influenciadas por este mundo de pecado. O diabo, ele está bombardeando as nossas famílias, destruindo as nossas famílias. E cuidado, pai, ora pela sua família, pai. Por trás, irmãos, de tudo isso que está acontecendo, está o inimigo, bramando como leão, ele quer destruir as nossas famílias, ele quer destruir. Irmãos, o diabo, ele está bramando como leão. Por trás, irmãos, das más companhias, do liberalismo, tudo isso, está o diabo. O diabo, ele quer que o seu filho entre nas drogas. O diabo, ele quer que o seu filho entre na prostituição. O diabo, ele quer que o seu filho comece a andar com os colegas e comece a tomar uma cerveja, um vinho. O diabo, ele quer isso. Ele está bramando como leão, ele quer destruir a sua família. Mas pai e mãe, ore pelo seu filho, jejua pelo seu filho. E olha com quem o seu filho está andando. Cuidado. Cuidado. O segundo tópico da mensagem desta noite: família unida servindo ao Senhor jamais será vencida. Família unida servindo ao Senhor jamais será vencida. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Os nossos irmãos primitivos, os patriarcas, eram homens de Deus que ensinavam os seus filhos a palavra de Deus, andando pelo caminho, assentado em casa, ao deitar e ao levantar. Vamos ler todos juntos? Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Falai o que é a palavra de Deus. Você que é pai, mãe, você tem lido a palavra com seus filhos? Você tem orado junto com seus filhos? Irmãos, nós temos que voltar a fazer o culto doméstico em família. Às vezes a correria é tão grande, o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos estudam, e às vezes não dá para fazer de manhã, faz à tardezinha, faz à noite, com a família. Nós temos que fazer o culto doméstico, com a família. Os patriarcas, irmãos, eram homens de Deus, que ao levantar, eu creio que quando Abraão levantava, Abraão chamava Isaac e Ismael: vem cá, meus filhos, vamos estudar a palavra de Deus. Abraão, quando ele ia dormir, repousar, ele: filhos, vem cá, vamos ler, vamos estudar, vamos orar. E ele orava com seus filhos. Abraão, andando pelo caminho, eu creio que Abraão ensinava tantas coisas boas, Isaac e Ismael. Assentado em casa, Abraão ensinava tantas coisas, valores eternos ao seu filho Isaac e Ismael. E nós estamos ensinando aos nossos filhos valores eternos. Os valores eternos é a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus são valores eternos. A família que obedece à lei de Deus permanece forte. Salmo 128, versículo 1 ao versículo 6, diz que a família que obedece à lei de Deus permanece forte. Salmo 128, versículo 1:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olha o versículo primeiro, irmãos, eu gosto muito desse versículo primeiro. O primeiro: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurada a família que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. A família, irmãos, de Abraão andou nos caminhos do Senhor. E Abraão, e a família de Abraão foi uma família abençoada. Essa família é abençoada, e a sua descendência também será abençoada. A família que teme ao Senhor. Abraão, Isaque e Jacó receberam a bênção do Senhor por causa da obediência de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. Olha a obediência de Abraão, irmãos. Sabia, pai e mãe, quando nós somos obedientes ao Senhor, nossos filhos também serão abençoados. A nossa geração será abençoada quando nós obedecemos ao Senhor. Olha o versículo 12, versículo 1, 2 e o 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, irmãos, a promessa de Deus para Abraão. Abraão, ele obedeceu. Sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela, e sai da Caldeia, da terra de Uz dos caldeus. Ele saiu, ele foi em direção à terra prometida, e o Senhor disse assim para Abraão: em ti serão, Abraão, bendita todas as famílias da terra. Por causa da obediência de Abraão, Isaque foi abençoado, Ismael também foi abençoado, e o filho da promessa, Isaque, foi abençoado, e Jacó também foi abençoado por causa da obediência do pai Abraão. Pai e mãe, seja obediente ao Senhor, você que é pai, você que é mãe. Seja obediente ao Senhor. Viva uma vida consagrada, uma vida em santidade, uma vida longe do pecado, porque a sua família, a sua descendência, a sua geração vai ser abençoada. A sua geração depende da sua consagração hoje. Depende. Um pai, a Bíblia diz que tem uma família abençoada, um pai obediente, há uma promessa. Quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós vivemos uma vida consagrada, a Bíblia diz que a nossa família, a nossa descendência vai ser abençoada quando nós somos obedientes e quando nós vivemos uma vida consagrada. A nossa descendência, a nossa geração vai ser abençoada. A geração de Abraão foi abençoada porque ele obedeceu ao Senhor Deus, e o Senhor Deus o abençoou. Família, permaneça unida, adorando e servindo ao Senhor em espírito e verdade. Família, permaneça unida, adorando ao Senhor. O terceiro tópico da mensagem desta noite, e já concluindo a mensagem: família, Deus vai te usar para influenciar outras famílias, para influenciar este mundo. Você sabia, família, você família, Deus vai te influenciar, Deus vai te usar, você vai influenciar outras famílias. Família, Deus vai te usar para ser bênção, para abençoar outras famílias.
O mundo não pode entrar dentro da igreja, nós temos que ir até o mundo. O mundo não pode nos influenciar, o pecado não pode entrar em nossos lares, mas nós temos que influenciar este mundo, temos que dizer que a este mundo que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus morreu numa cruz para salvar esta humanidade. Nós que somos família cristã, temos que influenciar este mundo de pecado, nós temos que dizer a este mundo que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus um dia vai buscar a sua igreja, e nós temos que ser usados por Deus. Nossa família ela tem que ser usada por Deus, e Deus quer usar você, família, Deus quer usar você, igreja. Temos família que ser exemplo, temos que ser exemplo de família cristã, temos que viver vida consagrada, temos que influenciar as outras famílias que estão vivendo no pecado, que estão vivendo nas orgias, na prostituição, nas drogas. Nós temos que ser exemplo para essas famílias. Deus, Ele quer que nós... Os irmãos sabiam que há muitas pessoas que ainda não são cristãs, que olham para nós, olha para o pastor André, olha para a Núbia, olha para o Euquias, olha para o São Antônio Augusto, olha para a irmã Virgínia, para todos nós aqui. As pessoas querem ver em nós Jesus em nós. As pessoas olham para a Núbia e falam assim, não é cristã, mas quer ver Jesus na vida da Núbia. E sem falar nada, às vezes nós pregamos com o nosso testemunho, e às vezes muitas famílias são transformadas, porque nós temos uma família cheia da graça de Deus. A nossa família está debaixo da graça de Deus. Por este motivo muitas famílias vão ser libertas, vão ser transformadas, porque eu vou olhar para a família do irmão Robson, irmã Sulamita, vai falar assim, ó, aquela família é uma família de Deus. E eu quero ir para a igreja porque eu vejo todo domingo o Robson indo para a igreja, a Sulamita indo para a igreja, eles vivem uma vida consagrada, e eu quero ser como o Robson, como a Sulamita. Irmãos, nós temos que influenciar este mundo, nós temos que dizer a este mundo que a porta da graça ainda está aberta, a porta da salvação ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Nós temos que dizer às outras famílias que estão, irmãos, dando brecha ao inimigo, o inimigo está entrando, o inimigo está destruindo. Quantas famílias, irmãos, hoje, quantas famílias no Brasil estão chorando porque o filho foi para as drogas e morreu no tráfico? Quantas famílias hoje, agora, está chorando? Mas nós que somos a família cristã, a família de Deus, nós temos que ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da unção, e nós temos que ser usados por Deus para ganhar essas outras famílias para Jesus. A família de Abraão foi uma família escolhida por Deus para abençoar as demais famílias. A família do Senhor Jesus foi escolhida por Deus para... Naquela família de Maria e José nasceu o Salvador do mundo. E as nossas famílias hoje, Deus escolheu você, família, você, família da Igreja Batista da Capelinha. Deus nos escolheu para ganhar outras famílias para Jesus, para ganhar outras famílias que estão lá no mundão de pecado, outras famílias que estão lá tristes, desanimadas, outras famílias que estão enfermas, porque a família que não tem Jesus, ela está enferma, e o Senhor Jesus, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para os enfermos, e o Senhor Deus, Ele quer usar nós, família, nós somos uma família, Igreja Batista da Capelinha, uma família, Deus quer te usar, para você, ser exemplo para outras famílias, Deus, Ele quer te usar, para você ganhar essas outras famílias que estão lá no mundão, sendo escravizadas pelo inimigo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero nesta noite orar por você que é família cristã. Eu
Eu quero nesta noite orar por você, família da Igreja Batista da Capelinha. O Senhor Deus, Ele quer que esta família, que é a família da Igreja Batista da Capelinha, venha ganhar outras famílias para Jesus. Tem muitas famílias doentes, tem muitas famílias sofrendo na cidade de Itaperuna, sofrendo no Brasil, sofrendo no mundo. E o Senhor Deus, Ele quer te usar, meu irmão, Ele quer te usar, família, Ele quer te usar, você, Ele quer te usar como canal de bênção. Ele quer nos usar como canal de bênção para ganhar outras famílias para Jesus. Toda a igreja está orando. Nós estamos no mês da família. E neste mês que nós comemoramos o mês da família, mês de maio, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Alguém aqui nesta noite, talvez você está aqui nesta noite e você ainda não pertence à família de Jesus. Pastor, ainda eu não sou cristão, pastor, eu ainda não aceitei Jesus, pastor. Mas talvez você ainda não pertence a esta família, a família de Jesus, a esta família que irá morar no céu, e você quer pertencer a esta família. Se você quer pertencer a essa família, no lugar que você está, levante suas mãos. Levante suas mãos no lugar que você está.